Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. Este é o nosso episódio de número 30 e hoje vamos falar sobre a propaganda eleitoral na imprensa. Antes de qualquer coisa, eu quero corrigir uma falha aqui do episódio anterior que a gente teve com a professora Ana, né? E não desejar um feliz ano novo para você que nos ouve, né? Que nos acompanha, porque a emoção foi tanta de ter uma professora de tanta qualidade no nosso podcast que a gente esqueceu de fazer essa lembrança, tá? Eu desejo a você um ano de 2024 maravilhoso, que seja de muito sucesso e muita felicidade, e quem sabe com o seu nome no hall de aprovados no concurso da Justiça Eleitoral. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho de vocês sempre, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do que interessa. Hoje o tema, como eu falei, é a propaganda eleitoral na imprensa. O tema está disposto na nossa Lei das Eleições, no artigo 43. E o ponto de destaque que eu trago é que a propaganda eleitoral na imprensa, ou na imprensa escrita, é sempre paga, ao contrário da propaganda eleitoral no rádio e na TV, que será sempre gratuita, tá certo? E quais são as regrinhas para este tipo de propaganda que as provas sempre usam, né, para confundir a nossa cabeça? Vamos a elas. A propaganda na imprensa escrita, incluída aqui a sua reprodução na internet também, será sempre paga, como a gente já mencionou. E serão permitidos até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo de 1/8 de página de jornal padrão ou de 1/4 de página para revista ou tabloide. Um bizu aqui. Como que eu decorava isso quando eu fazia as provas da Justiça Eleitoral? Eu pensava comigo, o jornal padrão é maior que o tabloide, então o divisor para o jornal padrão tem que ser maior do que para o tabloide. Não tem muito sentido, né? Mas eu nunca errei uma questão desse tipo na prova. Então eu pensava assim, já que o jornal padrão é maior, então ele vai dividir por 8, em vez de dividir por 4, já que o tabloide é menor. Entendeu? A minha lógica de raciocínio era essa. Então eu decorei dessa forma. Espero que faça algum sentido para você. Para mim fazia, né? Mas se não fizer, tudo bem. Você acha o melhor método de decorar isso aí para as nossas provas, tá bom? Prosseguindo. Até quando podem ser veiculados esses anúncios em jornais e tabloides? Até a antivéspera das eleições. E aqui eu vou compartilhar outra curiosidade da minha época de preparação. Eu era o louco da propaganda na época dos estudos. Então, na antivéspera e na véspera das eleições, eu fuxicava, chegava na banca de jornal e fuxicava ali as folhas para ver se a norma estava sendo cumprida, né? Se tinha propaganda, se não tinha lá, de acordo com a data, né? Meio louco de pedra esse negócio, mas era um hábito que eu tinha antes da minha aprovação. Eu sempre achei que a norma estava sendo cumprida, não achei nada desabonador assim, tanto para a conduta dos partidos, dos jornais e dos candidatos, né? Foi até um ponto legal sobre isso, que eu vi que a norma era realmente cumprida, né, nesse aspecto, pelos partidos e pelos envolvidos no processo eleitoral, tá? E agora a parte importante para a gente. Como a CESP, e agora que a gente já tem a nossa banca definida, costuma trabalhar isso em prova, gente. Eles fazem o seguinte, eles trocam as informações previstas na lei, troca a proporção de tabloide para o jornal padrão, falam que a propaganda na imprensa pode ser gratuita, né? Muda a quantidade de anúncios autorizados ou a data até quando podem ser veiculados os atos de propaganda, né? Outro detalhe importante é que no anúncio deverá constar sempre de forma visível o valor pago por essa inserção. Então, essa é uma informação que a banca gosta de trabalhar também. Não menciona esse aspecto, né? Fala que, por exemplo, o anúncio não tem essa exigência de ter o valor pago pela inserção, tá? O descumprimento das disposições legais, das disposições da lei, implica a responsabilização dos veículos de imprensa, dos partidos e dos candidatos
inclusive com o pagamento de multa, tá bom? Já chegando para o nosso final, eu gostaria de lembrar para você que este tipo de propaganda, a propaganda na imprensa escrita, né, ela só é permitida, como todos os demais atos de propaganda eleitoral, somente a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição, tá bom? Então, a lei só autoriza a propaganda eleitoral na imprensa escrita, bem como todos os outros meios de propaganda eleitoral, né, a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Agora vamos imaginar, por fim, a seguinte situação hipotética. O jornal, ele pode emitir opinião favorável a um determinado candidato ou partido? Ele pode, gente, desde que isso não se trate de matéria paga, ok? Tá? Aqui envolve a questão da liberdade de expressão daquele canal, daquele jornalista, esse tipo de conduta, tá? Então, desde que não se trate de matéria paga, né? E desde que não haja abuso ou excesso que possam vir a configurar uso indevido dos meios de comunicação social, que podem ser apurados via procedimento específico do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, a nossa AIS, tá bom? Então, o jornal, o opinador lá da TV, ele pode emitir opinião favorável ao seu candidato, é um direito que ele tem baseado na liberdade de expressão. Agora, se ele avança um pouco além, se configura um abuso, se está lá todo dia ele falando daquele candidato, falando que é isso, ele aquilo, aquilo outro, e que o outro também não presta muito, sei lá, e configurar, se isso puder ser configurado como um abuso do uso dos meios de comunicação social, né, nada impede que esse excesso apurado possa ser alvo de uma AID, por exemplo, conforme o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês. O nosso episódio 30 está finalizado e muito obrigado por estar acompanhando a gente em mais um episódio. Beijo grande e tchau, tchau.